Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O lava-pés. Depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, serei felizes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi. Mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo, ainda incitando-os a lavar os pés, acrescenta: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Que é como se dissesse: se estas coisas foram feitas por mim, cumpre muito mais que sejam feitas por vós. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor dá este aviso aos apóstolos por necessidade. Como haveriam, afinal, de alcançar cargos hierárquicos na Igreja, uns maiores, outros menores, ele os tranquiliza a todos para que não se insurjam uns contra os outros. São Beda. Como, porém, o conhecimento do bem sem a sua prática não leva à bem-aventurança, mas à condenação, conforme a passagem de Tiago: aquele, pois, que conhece o bem que deve fazer e não o faz, peca. Acrescenta o Senhor: se compreenderdes isso e o praticardes, serei felizes. São João Crisóstomo. Pois compreender, todos compreendem, praticar, porém, nem todos. Em seguida, Nosso Senhor repreende o traidor não às claras, mas nas entrelinhas, dizendo: não falo de todos vós. Santo Agostinho. É como se dissesse: há entre vós um que não será bem-aventurado e não pratica essas coisas. Eu sei quais escolhi. E quais escolheu, senão os que serão bem-aventurados pela prática dos seus mandamentos? Logo, Judas não é um dos escolhidos. Como neste caso, pode Nosso Senhor dizer em outra passagem: não fui eu que vos escolhi a vós, os 12? Ora, não será porque Judas foi escolhido para algum fim, para o qual era de fato necessário, mas não para a bem-aventurança sobre a qual diz: se o praticardes, sereis felizes? Orígenes. Eu estimo que a frase não falo de todos vós possa ser referente àquela outra: se o praticardes, sereis felizes, porque ambas podem ser aplicadas a Judas, como a qualquer outra pessoa, ao dizer: se o praticardes, sereis felizes. Assim, esta frase deve estar relacionada com a: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Porque Judas, sendo um servo do pecado, não era um servo do Verbo de Deus, nem o enviado, apóstolo, pois o diabo havia penetrado em seu coração. E assim, o Senhor, conhecendo os seus, ele não conhece os que não são. Por isso, não diz que conheço todos os presentes, mas sim, sei os que escolhi, como se dissesse: conheço os meus eleitos.
São João Crisóstomo. Em seguida, para não entristecer muitos de seus discípulos, acrescenta: mas é preciso que se cumpra a Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, mostrando que não era desconhecedor da futura traição e que era mais do que capaz de coibir a Judas. E não disse: me trairá, mas levantará contra mim seu calcanhar, querendo com isso representar o ardil e a ocultação da emboscada. Santo Agostinho. Que outra coisa significa: levantará seu calcanhar contra mim, senão me esmagará? E com essas palavras atinge a Judas. São João Crisóstomo. Ora, Nosso Senhor diz: quem come comigo do pão, isto é, quem é por mim alimentado, quem comungou da minha mesa, para que, quando sofrermos algum mal da parte dos nossos servos ou de gente mais reles que nós, não nos escandalizemos, mas voltemos os olhos ao caso de Judas, que, enriquecido de infinitos bens, pagou com o mal seu benfeitor. Santo Agostinho. Os que haviam sido escolhidos, esses se alimentavam do Senhor. O traidor, porém, comia o pão do Senhor contra o Senhor. Aqueles comiam a vida, este a punição. Quem, pois, indignamente o ingere, ingere o seu julgamento. Aí segue: digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Que eu sou aquele, a saber, que a Escritura prenunciou. Orígenes. Nosso Senhor não disse aos apóstolos: para que creiais como se já não cressem. Para que creiais equivale aqui a: para que, se credes, pratiqueis perseverando na crença, sem jamais procurar a ocasião de rejeitá-la. Com efeito, por cima de todas as causas que os discípulos obtinham para o fortalecimento da fé, estava também esta, de ver cumprir-se a Escritura anunciada. São João Crisóstomo. Como, pois, os discípulos haviam de sair para pregar e sofrer muitas coisas, Nosso Senhor os consola de dois modos. Primeiro, prometendo-lhes seu próprio favor, ao dizer: se o praticardes, serei felizes. Depois, prometendo o favor dos outros, daí já que haviam de receber muitos benefícios dos cuidados dos homens, que acrescenta: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Orígenes. Quem afinal recebe aquele que Jesus envia, recebe Jesus, que, no enviado, toma seu assento. E quem recebe Jesus, recebe o Pai. Portanto, quem recebe aquele que Jesus enviou, recebe o Pai. Pode ser também este o sentido das palavras: quem recebe aquele que eu envio, termina que recebe também a mim, já quem recebe a mim, sem o intermediário de algum dos meus apóstolos, mas sim, quando me dirijo às almas, recebe o Pai, de modo que não apenas eu nele permaneço, mas também o Pai. Santo Agostinho. Os arianos, quando escutam isso, correm logo aos seus dogmas para dizer: o apóstolo dista do Senhor tanto quanto o Filho do Pai. Mas, quando o Senhor diz: eu e o Pai somos um, não fica nenhuma sugestão de distância, porque nós recebemos essas palavras do Senhor: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Compreende-se que uma mesma natureza é a do Pai e do Filho, e seria lógico que na frase quem recebe aquele que eu enviar a mim recebe, a natureza do Filho e do apóstolo fossem as mesmas. E assim, parece que ele devia dizer: quem recebe aquele que eu envio, me recebe como homem, e quem me recebe como Deus, recebe aquele que me enviou. Mas quando disse isso, Cristo não tratava da unidade da natureza, mas recomendando a autoridade de quem o enviou e do enviado. Se então ouvires Cristo em Pedro, verás o Mestre no discípulo, e se vires o Filho no Pai, verás o Pai no unigênito. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.